Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e hoje eu vou falar para vocês sobre alguns erros de narração que estragam seu livro, erros muito comuns que muitas pessoas cometem e que podem simplesmente deixar a sua história, que poderia ser incrível, muito ruim, fraca, chata de ser lida, justamente por causa desses errinhos que muitas pessoas cometem sem saber que estão cometendo esses erros na hora de escrever a narração do seu livro. Assista esse vídeo até o final para ver se você está cometendo algum desses erros e se você nem está cometendo, para você já ficar aí de aviso, para você não acabar fazendo isso futuramente. Então, fica ligado que essas informações de hoje são muito importantes. Mas antes, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Primeiramente, vamos entender aqui por que a narração é tão importante. Porque a narração é a única forma de você conseguir de fato se expressar na história. É a única forma de você conseguir passar para o leitor, transmitir para o leitor exatamente o que você imaginou na sua cabeça. É a única forma de você conseguir descrever sentimentos, pensamentos. Aliás, toda a descrição da história vai ser feita através do narrador. Então, descrição de cena, de cenário, de personagem. A ambientação da história toda vai ser feita pelo narrador. O seu leitor, ele só vai conseguir compreender a sua história por causa do narrador. Imagina uma história que fosse só diálogo. Era só diálogo entre duas pessoas. Tipo, fica frio, estranho, quando você não consegue entender exatamente o que está acontecendo, sem contexto, sem descrição nenhuma, porque é só ali a fala dos personagens, sabe? Não tem como. O narrador, ele é extremamente fundamental para todo livro, toda história que você for criar. Você precisa saber criar um bom narrador, usar o narrador da forma certa na sua história. Você tem que saber estruturar muito bem como você vai usar esse narrador, senão vai dar muito errado. Ou seja, como a gente estava dizendo no começo, vai estragar o seu livro. Em outras palavras, é isso que acaba acontecendo. Então vamos falar aqui sobre os 3 maiores erros de narração que as pessoas cometem muitas vezes sem perceber que estão cometendo esse erro. Então vamos lá, o primeiro desses erros é você ficar alternando o narrador. O que isso significa? A gente tem alguns tipos de narrador. E aí os mais comuns que a gente vê é o primeira pessoa e o terceira pessoa. E aí tem algumas variações desses tipos de narrador. Tem mais de um tipo de narrador em primeira pessoa, tem mais de um tipo de narrador em terceira pessoa, mas isso não vem ao caso aqui agora. O que eu quero que você entenda é o conceito de narrador em primeira pessoa, que é o narrador personagem, um personagem da história está contando, e o narrador em terceira pessoa, que ele pode ser observador, pode ser onisciente, que aí é uma pessoa externa, aleatória, contando a história ali. O que muitas pessoas fazem sem perceber? Eu faço muitas análises de livros lá no treinamento Escritores Independentes, que é um treinamento que eu desenvolvi, que eu dou um acompanhamento para todos os alunos, mas não é sempre que eu tenho turmas, vagas abertas para você entrar, justamente porque eu dou esse acompanhamento para cada aluno lá dentro. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, o link está aqui na descrição do vídeo para você entrar na lista de espera. Mas eu vi muito isso acontecer nos livros lá dos alunos, que é estar narrando em primeira pessoa, sei lá, do nada começa a narrar em terceira pessoa. De repente muda o narrador, assim, muda a narração. Vai de primeira para terceira pessoa no meio do livro, assim, ninguém... Isso você vai deixar o seu leitor extremamente confuso. Você faz o seu leitor ficar muito confuso com isso. Não faça isso. Em hipótese alguma. Se você quiser fazer isso por algum motivo específico, não faça isso só porque, simplesmente eu quero mudar narrador, não sei o que. Se não tiver um motivo muito específico que te permita dar abertura para você fazer essa troca de narrador, não faça. Porque você vai estragar o seu livro. Imagina você tá lendo um livro como se o personagem estivesse narrando, do nada o personagem para de narrar e morre assim no meio da narração, e aí começa um narrador aleatório em terceira pessoa que ninguém sabe quem é, e fica tipo, você vai explodir a mente do seu leitor, não vai querer nem terminar o livro na hora que ele vê uma coisa dessas. Então toma cuidado, isso é muito sério, estraga seu livro e é muito comum de acontecer. Então, se você nem sabia que isso era errado, já sabe agora, não faça isso, não fica do nada, troca o narrador. Define qual é o narrador do seu livro antes de escrever e segue com ele até o final. Outro erro muito comum de acontecer, usar pouco o narrador. Como eu falei para vocês, o narrador ele é responsável por toda a descrição da história. Se você não usa o narrador,
você não vai ter descrição. A descrição é importante que haja um equilíbrio ali no meio da história, nem sair descrevendo em excesso e nem pouco demais, porque se você descreve pouco demais, vai ficar tipo sem detalhe, a pessoa não consegue imaginar nada ali na história, porque você não tá dizendo nada sobre a história para ela. E se você usa pouco o narrador, você não consegue exprimir muito bem sentimentos, pensamentos dos personagens, descrever bem o que está acontecendo nas cenas. E muitas pessoas fazem o quê? Uma página inteira de diálogo, vários diálogo, sem narrador em nenhum momento ali no meio dos diálogos. E por que isso é errado? Ficar quase que um tantão de diálogo assim, não ter narrador ali no meio dos diálogos. Isso é errado, porque imagina, eu vou dar um exemplo que você vai conseguir entender perfeitamente o que eu quero dizer. Sabe quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp, a gente fica lá conversando por mensagens, você e uma outra pessoa trocando mensagens ali. Só que aí a mensagem é o quê? Não tem pontuação, não tem entonação. Quantas vezes a gente é mal interpretado, a gente fala assim, pra gente a gente falou normal, a pessoa ficou ofendida com a nossa mensagem, é extremamente mal interpretado. Por quê? Porque a mensagem não tem detalhamento. A mensagem é um diálogo de texto. E se você só escreve ali o diálogo, a pessoa não vai interpretar direito o que você quis dizer. Porque o diálogo escrito não tem entonação, não tem expressão. Então você, na hora que você está lendo um livro, você vê os diálogos ali, tipo, quando eu estou conversando com você, às vezes eu falo uma coisa ironicamente. E você consegue entender que a ironia e não ficou ofendido comigo porque eu fiz uma cara, assim, eu tava sorrindo, falei rindo, eu tava, sei lá, eu falei com um tom de voz brincalhão. Se você só escreve a frase, a pessoa vai falar, caraca, que ofensa foi essa que o cara falou. O seu leitor vai interpretar mal o que você disse, porque não tem descrição. Tem que ter descrição até das falas dos personagens, senão não dá para compreender exatamente o que você está escrevendo ali. Então isso é um erro gravíssimo. E agora, o terceiro erro, pegando esse gancho aí da descrição que a gente já estava falando, é justamente não saber fazer boas descrições. Se você não sabe descrever, porque o narrador tá certo, ele serve para fazer descrição. Mas como é que você vai fazer essas descrições? Vai sair listando as características do lugar, dos personagens? Não. Vai listar pouco demais, é só um detalhe assim para contextualizar o leitor? Não. O detalhamento, na minha concepção, é uma das técnicas mais difíceis de serem aplicadas. Por quê? Porque você tem que tomar muito cuidado. Ele é necessário, obrigatório, senão o seu texto vai ficar igual uma matéria de jornal, assim, sabe? Igual seu narrador, ele vai parecer um apresentador de jornal. Frio, curto, direto e sem emoção nenhuma. Então, é isso. É isso que vai ser seu narrador se você não usar a descrição da forma certa. Porque você tem que detalhar bem os personagens, as cenas, os cenários, onde está acontecendo a história. Você tem que saber descrever bem tudo isso. Se você não sabe descrever bem tudo isso, o que vai acontecer? Você vai ter seu livro mal interpretado, seu leitor não vai conseguir se emocionar, sentir, se conectar com a história, não vai gostar do livro, não vai estar interessante, porque não vai estar entendendo nada. Ter essa descrição também na medida certa é extremamente importante para o seu livro ser bem compreendido, para ser interessante, emocionante, envolvente para o leitor, senão não vai dar certo também. Você tem que saber fazer boas descrições, equilibrar as descrições ali, que quem faz? O narrador. Você tem que saber equilibrar as descrições, nem muito, nem pouco demais. Tem que ter esse equilíbrio. E aí essa é a parte mais complicada, por isso que também eu sintetizei várias técnicas de escrita nesse treinamento que eu mencionei para vocês, que é o treinamento que eu desenvolvi, que você pode entrar na lista de espera aqui no link que está aqui embaixo desse vídeo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilhe esse vídeo com os seus amigos, comenta aqui se você estava cometendo algum desses erros, se você já sabia de algum desses erros, e até o próximo vídeo.